Oi pessoal, está começando mais uma edição do podcast Vamos Falar Sobre Música. Eu sou o Kleber Fak do Miojo Indie. Eu sou o Nick Silva do Monkey Bus. Eu sou a Elo Cleaver da Balaclava Records. E hoje nós temos dois convidados aqui com a gente. Se apresente, convidado. Oi pessoal, aqui é o Git Intel do It Pop. E do Movimento Alimente Machinache. E a gente também tá aqui com ela. Oi, eu sou a Cabra. Da onde que você é, Cabra? Putz, eu... Nossa, não sei, gente. Cineasta, diva, que mais? Tiro fotos. Tira fotos. É Trabalhando isso. à noite. É isto. Disputadíssima Fotos na da cidade de cena São Paulo. independente. Ela é disputada mesmo como fotógrafa. E por que a gente tá com esse monte de gente aqui? A gente tá no período de eleições políticas, eleições presidenciais no Brasil, e a gente achou bom discutir onde estão as músicas políticas no Brasil atual. Será que elas têm relevância ainda? Então, para começar o programa, eu resolvi montar uma pautinha aqui explicando o que seria política, né? Então, política é uma palavra que vem do grego, de politeia. É uma palavra usada para se referir a tudo que está relacionado a polis, que é a cidade e estado, onde as pessoas convivem, é o senso de coletividade, né? Então a gente pode dizer que política está tudo relacionado à forma como as pessoas se relacionam em sociedade, a forma como cada indivíduo expressa suas diferenças, seus conflitos, suas ideologias, seus pensamentos, suas indagações, e de uma maneira fluida, de uma maneira que não se transforme em um caos social, de uma maneira democrática, onde ninguém tente passar por cima do outro. Eu pensei em falar que o Brasil tem um longo histórico de música política por conta do regime ditatorial que a gente passou. Por mais de 20 anos o Brasil vivendo uma ditadura, só que eu acho que qualquer país, em qualquer situação democrática ou não, a música como um ato político, ela é uma parte fundamental de um desenvolvimento cultural de qualquer agrupamento. Tô me sentindo muito culto, muito estudado falando disso. Ele tá lendo tudo, Tô gente. lendo tudo, gente. Tô com a Wikipedia aberta aqui. Então, a gente falou de ditadura militar, então foi de 1964 a 1985, e nesse período, muito do que as pessoas tinham como uma resposta a esse governo eram letras muitas vezes maquiadas ou trabalhadas de maneira subjetiva, de forma a criticar o governo, né? A gente tem... Até porque tinha uma censura fortíssima. Exato, na época, a gente então não podia se manifestar, os artistas tinha não que tinham... chavar a letra ali. Exato. Bons exemplos aqui, a gente tem Chico Buarque e Milton Nascimento cantando Cálice, que eu acho que talvez seja o grande símbolo dessas letras carregadas de metáfora, de simbologia, que muitas vezes passavam pelo crivo da censura. A gente tem Caetano Veloso, Geraldo Vandré. Vandré, pra não dizer que não falei das Flores. E por aí vai, eu acho que todo artista de grande porte meio que tentou dar uma cutucada ali, na ditadura. Assim, o próprio Chico Buarque tem aquela... Você não gosta de mim, mas sua filha gosta, que parece ser simplesmente uma música de um cara cutucando o sogro, quando na verdade era ele cutucando o próprio... Eu não lembro qual que era o general na época. Era filha de um general. Mas era filha do general que de fato curtia as músicas dele. De lá pra cá, a gente teve período de abertura política. Nos anos 90, a gente teve o nosso impeachment, o impeachment do Collor. Um momento de maior estabilidade. Governo FHC. Chegamos no governo Lula. E depois do governo Dilma. E de 2013 pra cá, a gente passou por tá vivendo um período bem atribulado politicamente. Começou com o movimento de querer diminuir as passagens de ônibus aqui em São Paulo, de metrô, que rolou um aumento na época. Algumas entidades começaram a se agrupar em prol de uma transformação, de exigir ou de baixar esse valor dessas passagens. Só que meio que nisso alguns grupos e entidades meio que começaram a se articular, se aproveitando da situação para questionar a questão de corrupção, a questão de governo do PT há tanto tempo na presidência, em outras esferas da nossa sociedade. Rolaram as manifestações de julho de 2013, correto? De junho de 2013. Depois veio o escândalo da Petrobras. Chegou o golpe, porque sim, foi golpe. E rolou o impeachment da Dilma e atualmente a gente está no governo Temer, passando por esse momento de forte instabilidade, forte incerteza com o que vai acontecer aqui pra frente.
E aí eu pergunto, gente... Ótima timeline que você fez. Ótima timeline, né? Um Brasil em 5 minutos. Elô, já que você puxou o assunto... Para! Onde estão as músicas políticas no Brasil? Você que trabalha num selo, você que se relaciona diariamente com música, o que você tem sentido em relação a isso? Meu, pra mim, honestamente, as músicas políticas acho que estão no rap, né? Tipo... eu sinto que ao longo dos anos, você até colocou aqui, né? Tipo, umas músicas dos anos 90, que foi mais pro rock, tipo Legião Urbana, umas coisas assim que andavam muito nisso, de conversar sobre a situação política, mas acho que no âmbito do rock, qualquer pessoa que tentou falar de política ficou meio tosca, assim, sei lá. A única coisa que passou pela minha cabeça quando a gente começou a falar era, tipo, o tribalista, sabe? Sei lá. Que não é político. Não, mas eles fizeram aquela música, né, tipo, mais atual. Mas só que ela é bem qualquer coisa, porque Não, eles é totalmente pegam qualquer coisa. eles pegam assim, somos comunistas, somos anarquistas, tipo... Então, foi uma tentativa de fazer algo como se fosse meio chico. Não tão afrontoso, mas, tipo... um pouco de se colocar, sabe? Tipo... Mas eu acho que ela talvez reflita um pouco do que é o cenário atual. Totalmente. Das pessoas completamente perdidas em relação... Tem essa coisa de polaridade, de polarização, e né? tentar juntar todo mundo, assim. Só tipo... que não existe isso. Não existe. Então, exatamente. É, tipo, essa tentativa... Que eu acho que o rap talvez não tenta fazer isso, sabe? E daí a outra banda que até passou pela minha cabeça quando a gente falou sobre política foi o Loop de Loop, sabe? Que eles fazem algumas músicas... Eu também acho também, tipo, que não sei lá. funciona. Eu acho, tipo, não sei o que eu acho, pra falar. Não tô cantando a bola porque é da balaclava, não é que eu tenho medo de falar mal, mas, tipo, Que eu a acho música, interessante. O Brasil quer mais da Loop de Loop. Né? E daí eles falam. Eu fui num show, eu não ouço muito Loop de Loop, mas eu fui no show do Sesc Pompeia. E eles, tipo, a minha presidente é mulher, uma coisa assim. Então eles cantam, tem uma música deles que é O Futuro é Feminino, que é do disco deles de 2014. Gente, eu sou um nerd de música. Que é do disco Quarup, e era uma música na época da Dilma. Tipo, a Dilma tava recém-possada, eles fizeram essa música e logo depois ela caiu, né? Então, mas são os únicos exemplos que passaram pela minha cabeça rápido no âmbito, tipo, de coisas que não são relacionadas a rap, sabe? Só que a gente tá falando de uma banda... Guilherme, você que é do pop, você nunca ouviu falar de Loop de Loop? Eu não faço ideia do que vocês estão falando. Então, exatamente. Eu acho também. É isso que eu tô... Não, tô falando assim, do meu cenário, entendeu? Sim. Das coisas que fazem parte do meu universo, que eu trabalho. Tribalistas não é do meu universo, mas é uma coisa que eu amava, tipo, eu adorava Tribalistas. Essa tipo, eu o primeiro conheço. CD, eu amo. Então, sei lá, são coisas que, quando a gente fala, música política agora, daí eu falei, cara, o que eu consigo pensar além de rap? Porque você pode falar de Djonga, você pode falar todos esses nomes super fortes que são perfeitos. Coisas que eu ouço tipo Flora Matos, mas eu não ouço necessariamente Djonga. Tipo, eu ouço de coisas políticas pra mim, eu ouço mulheres, sabe? Só que eu tô querendo chegar num sentido de onde estão as grandes músicas políticas? Porque, por exemplo... no rap? Pra mim. Não, mas eu tô falando, será que o rap tem um alcance radiofônico? Toca em rádio? Toca Pablo, música? então, você vai falar. Então, eu vou conversar Só sobre que o Pablo política. tem esse sentido político. Por exemplo, a gente fez uma lista aqui de músicas dos anos 80. A gente tinha Inútil, do Ultraje a Rigor. A gente tinha Que País é Esse, da Legião Urbana, que eram músicas extremamente executadas nas rádios, executadas nos programas de TV. E eram músicas comercialmente absorvidas pelo público, não é? Titãs tem uma porrada de música. Paralamas tem uma porrada de músicas, todas elas com viés mais libertário, ou um viés mais de esquerda, de enfrentamento a... Era meio que um período de pós-ditadura, então as pessoas tinham essa necessidade de gritar aquilo que elas ficaram caladas durante mais de 20 anos, né? E eu não sinto que hoje em dia, embora a gente tenha toda essa liberdade, embora a gente esteja num período de forte articulação política, a gente tem artistas que pareçam interessados em cantar sobre isso. Será que... Por que será isso? Porque é pouco comercial? Porque, tipo, não toca mesmo? As pessoas não querem ouvir? Cabra, o que você... Eu acho que tem muito uma coisa de, tipo, hoje em dia a gente não ouve tanto rádio quanto a gente ouvia 20 anos atrás. Eu nem ouvia rádio 20 anos atrás, mas tipo, acho que é um pouco isso, assim. Hoje em dia tem uma coisa rádio, muito Spotify, mais nichada. por exemplo. Tipo, acho que cada um vai meio atrás do que gosta, sabe? Tipo, Tintel falou que não conhece Loop de Loop, eu conheço porque faz parte do meu ciclo e é uma parada muito mais nichada do que era 20 anos atrás, 10 anos atrás. Acho que tem muito mais uma coisa de que você vai ouvir o que te interessa um pouco, o que você curte. Então, acho que fica meio difícil de saber, tipo, as grandes músicas no sentido de fazerem um grande sucesso
federal, sabe? Todo mundo ouvir as mesmas coisas, porque cada um vai ouvir um pouco a sua brisa. Eu acho que com isso de Spotify, YouTube, você conseguir selecionar muito mais o que você vai ouvir do que você ouvia no rádio, que você acabava ouvindo aquela programação de uma rádio que tinha a ver que você gostava, era meio diferente nesse sentido, assim, talvez. Vocês não acham que existe muito mais um posicionamento político do que um discurso político nas letras? No rap, eu acho que não. Não? Eu acho que não. Nem, por exemplo, quando você pega num show de pró-Lula, num show de Lula livre, que você vai ter Mano Brown, você vai ter Criolo, você vai ter Emicida, você não acha que isso é um posicionamento político por parte deles? Com certeza. Mas eu acho que o discurso político nas letras também faz parte. Tipo, talvez menos desses caras. Acho que hoje em dia, um pouco menos. Tipo, o Criolo, quando ele começou, era uma coisa mais... Tipo, papo reto, assim, de falar. O MC da mesma coisa. E acho que hoje em dia eles já estão em outra brisa. Mas se você pegar os caras, tipo, Djonga... Eles falam ali na letra, tipo... Esse é o meu posicionamento, ele é um discurso também, assim. Eu acho que tem Mas muito... a gente não tem, então, tipo, um grande artista capaz de falar isso. Em que sentido um grande artista? Eu tô pensando em alguém no nível de Anitta. Você consegue imaginar Mas a Anitta fazendo... A Anitta, ela é, tipo, muito no meio pra não perder público, assim. Ela não quer nem falar quem ela votaria, se apropria parece. de um discurso periférico pra vender o trabalho dela. Correto, Tintel? Assim, vamos lá. Você que é o nosso especialista do pop. Aqui a gente tá um monte de gente do rock. Arrasou. Aquele bem... Bom, então, pensando principalmente nisso de ter uma figura política e tal, eu acho que, falando mais sobre o pop... Existe muito mais uma preocupação no ser político do que no cantar sobre política, sabe? Então, igual a Elo falou da Pabllo, pra mim, tipo, é muito foda a gente ter a Pabllo Vittar. Pode falar palavrão, gente? Pode, à vontade. Ótimo, amo. Então, tipo, pra mim é muito foda ter a Pabllo Vittar, que é, tipo, drag, montadíssima, sendo uma das artistas mais ouvidas no Brasil, que é o país que mais mata LGBTQs. Então, tipo, isso é um puta ato político, apesar dela não cantar sobre política. E aí, ela mesma acaba carregando aí, tipo, um bom bonde, que daí, tipo, vieram várias drags depois dela. Rolou um olhar um pouco maior da grande mídia pros artistas LGBTQs. Pô, então, a Pabllo foi no Faustão, gente. Que é uma coisa tipo, ela mais... ganhou prêmio no Exato, Faustão, ela sabe? ganhou primeiro lugar no... artista do foi ano. música do ano Música no do ano ano, passado, isso. Então, ela acabou puxando um bonde muito bacana aí, que por si só é político e acaba meio que comprovando a eficiência política dela, por assim dizer. E o mesmo serve pra Anitta no sentido dela ser uma mulher no funk, uma mulher bem sucedida no funk, porque nós tivemos alguns exemplos, tipo Tati Quebra Barraco, Valesca, Daisy Tigrona, entre outras, mas que foram sumindo com o tempo, enquanto ela conseguiu, apesar dessa forma mais polida, ela foi meio que se moldando de uma forma que ela pudesse permanecer dentro do gênero e como um dos maiores nomes do gênero, então... Você acha que o artista tem que se manifestar politicamente? Eu gostaria que sim, porque, mas... Só uma coisa, porque a Anitta, na época, por exemplo, da Marielle Franco, ela foi muito criticada por não se manifestar, né? E depois ela tentou meio que... Ai, foi uma cagada. E foi cagada. Deu um migué. Eu amo a Anitta de paixão, mas aqui todo eu mundo fui aqui cagado, ama né? ela. Foram 3 tentativas. Ela fez o textão, não rolou. Ela fez coraçãozinho, não rolou. Ela apagou. Ela falou, não, cancela. E ela postou uma foto em seguida pra contar com o algoritmo e tal. Mas, mas não deu muito certo. Então, eu gostaria que sim, que todos se posicionassem sempre que possível. Mas eu entendo que não existe essa obrigatoriedade. O que aconteceu com a Anitta é muito mais um caso de contexto. Porque que foi bem essa discussão que você puxou na hora, falando sobre ela se apropriar do discurso periférico e tal. Então, tipo, você reconhece que você teve uma origem periférica, você vai na favela gravar clipe e tal, tipo, chama um pessoal da favela pra aparecer no seu clipe e tudo mais, porque isso vai agregar valor ao seu trabalho visual, ao seu trabalho musical. E aí, quando você pode usar essa mesma exposição que você tem pra algo mais relevante, né? Você prefere fazer silêncio porque você tem medo de afetar um outro lado, que é esse público dela, que também vai ter o público hétero, o público conservador, o público que, tipo, não tá interessado em ouvir sobre Marielle. Então, eu acho que o vacilo dela foi nesse de se preocupar em perder público quando ela não pensa nisso no momento de pegar esse pessoal pra ganhar público, entende? Sim. Mas será que não colocam nela essa coisa de feminista e não sei o que, de empoderada? Empoderada ela é, ok, mas de uma coisa mais feminista e tal, e talvez ela não tenha tanto esse lado, assim? Creio que ela aprendeu com o tempo algumas coisas, assim como todo mundo. Chegou tipo... o advogadinho do pop agora, gente.
Como todo mundo, tipo, sei lá, de 2015 pra cá eu aprendi muita coisa Sim. sobre militância e ativismo que até então eu não tinha consciência, e acho que com ela meio que funciona da mesma forma. Mas sim, eu acredito que as pessoas idealizam ela num posto que ela ainda não tá. Tipo, ela não é tipo a puta artista ativista que vai lá, tipo, fazer uma mega performance. Não é tipo que a Madonna que vai, foi tipo, pro- atacar as pessoas em prol da causa e tudo mais. Tipo, isso não vai acontecer. E as pessoas idealizam isso por ela ser o nosso maior exemplo pop no momento. E isso é algo que, não sei se felizmente ou infelizmente, vai muito acontecer com vários outros que tiverem exposição, igual tipo Pablo Vittar. Ela é uma que, conforme foi ficando maior, o pessoal vai começando a se preocupar com a omissão dela na questão das causas LGBTQs, porque ela não se manifestava diretamente. Tipo, ela falava que era contra o preconceito, falava que as pessoas tinham que se aceitar, se libertar, mas não era um discurso contra a Nunca homofobia, cita um contra a nome, LGBTQ-fobia. nunca cita nada, né? Sim, era uma coisa muito vaga ali pra não soar como um ataque. E aí isso rolou meio que de uma forma bem rasa, até ela lançar Indestrutível, por exemplo, que foi uma performance um pouco mais no ataque do que, tipo, ficar só nessa coisa rasa do que tá falando, mas você não sabe bem sobre o que ela tá falando ali. E teve também o figurino dela na parada, que tiveram, não sei se vocês lembram ou viram, que o figurino dela tinham várias notícias de mortes causadas por LGBTQ-fobia em jornais impressos na roupa e tal. Legal. Então isso foi super legal e não foi necessário ela falar. Porque, tipo, ela estando lá, todo mundo ia fotografar, então isso seria replicado em tudo quanto é canto, sabe? Então, Eu sinto que as pessoas exigem um pouco mais quando você é parte de um núcleo minorizado, você é homossexual, você é negro. Porque, por exemplo, assim, em números de exposição, eu nunca vi a Ivete Sangalo, por exemplo, que talvez seja a maior artista pop do Brasil, Sim. assumindo algum posicionamento, falando sou X, sou esquerda, sou direita, sou Ou ser contra isso. cobrada por isso Ou também, ser né? cobrada também. Eu acho que quando você faz parte de um grupo desses, quando você já é automaticamente excluído e você tá meio que sendo um símbolo disso, eu acho que é parte das pessoas cobrarem isso, né? eu acho que isso termina sendo um sintoma muito negativo da própria militância, porque é o que acaba afastando também muita gente que, tipo, faz parte do grupo, mas fica receoso de falar sobre pra depois não ser cobrado por algo além. Então, tipo, você vê um artista negro em exposição, aí, mas ele não tá falando sobre racismo. Tipo, Carol Conká, ela foi muito cobrada sobre isso. Porque ela tinha umas músicas mais políticas e conforme ela foi conquistando mais fama, ela foi ficando um pouco mais pop. Isso. E foi pegando uns discursos menos políticos porque ela queria atingir mais gente, uma coisa mais radiofônica e tudo mais. E ela foi muito criticada por conta disso. Tipo, você tá cantando sobre dançar, sobre não sei o quê. E isso não é político. E, tipo, é político ela estar ali, é político ela estar famosa, ela tá crescendo, ela tá em tudo quanto é propaganda, sabe? Tipo, isso por si só já é muito foda. Mas as pessoas acabam cobrando demais e acho que isso até afasta um pouco as pessoas que ainda não estão próximas dessas causas e falam, tipo, não, se eu estiver ali, eles vão me cobrar o tempo inteiro, sabe? Eu não posso errar. Sim. Isso é complicado. Por outro lado, a gente teve um grupo de artistas que sempre se manifestou politicamente, mas que nos últimos anos tem se manifestado de uma forma meio estranha, que são esses roqueiros dos anos 80, né, gente? Por exemplo, o Roger, do Traje a Rigor, que ele tem um discurso mega preconceituoso, racista, misógino. A gente tem a galera do Capital Inicial, que eu não sei o que é o discurso Gente. deles, porque é um... eu acho engraçado essas pessoas que falam, eu sou contra a corrupção. É tipo você ser contra o Quem câncer. é a favor? Sabe? Eu sou contra o câncer, gente. Então eu vou muito lutar contra o burro. câncer. E, tipo, é uma galera que assumiu uma... Pô, o Lobão. Eu acho que o Lobão talvez seja um dos grandes símbolos do que foi essa articulação política, supostamente política, né? Do movimento de junho de 2013. Mas que... ele, eu acho que foi um dos que mais acabou sofrendo por isso. Que ele falou que ele perdeu... Como é que se diz? Shows. Tipo, as pessoas pararam de chamar ele pra participar de shows por Ainda conta bem, do graças a Deus. posicionamento político Se deles. fode. Bom, acho que o mundo não perde com isso, mas tem um negócio também, acho que de uma desilusão dessa galera, assim, Sim. né? Tipo, pelo menos o Lobão era não ativista do PT, mas... Mas é uma desilusão porque, putz, o cara já tá mais de 20 anos aí, sabe? Ele sabe como que funciona a coisa da máquina, como funciona um partido político, sabe? Mas eu acho que quando você escreve uma música tipo Legião, sabe? Que país é esse? Você acha que você tá, tipo, na crista, no movimento, tá ligado? Você fala assim, caralho, eu sou a mudança, tipo... E daí você fica velho e fala assim, cara, nada mudou, e daí, entendeu? Então... Acho que é uma desilusão, tipo, levando em consideração que é tudo bando de homem branco, sabe? Tipo... Então, mas eu será acho que não que é é uma um desilusão pouco-
porque é uma galera que desde o começo foi muito despreparada, porque você pega, por exemplo, o discurso do Traje a Rigor, quando você pega os principais discos dele, as principais músicas, é uma crítica genérica a qualquer coisa, ela não tem um fundamento, ela não tem um estudo. É diferente você pegar, por exemplo, o Chico Buarque, que até hoje é um cara de posicionamento firme e decidido pró... mas a galera hoje fala que o Chico Buarque, porque ele continua apoiando, tipo, a galera de esquerda, a galera acha que ele pirou, né? Tipo, é engraçado. A galera de esquerda ou de direita? De direita, acho que o Chico Buarque pirou. É que eu vejo o discurso dele muito alinhado com o que era nos anos 70, sabe? Total, mas eu acho que... Ele tem um embasamento teórico, não é o só hoje eu vou sair de casa e vou tipo, fazer uma crítica muito foda, vou me manifestar. Crítica foda-se. Crítica social foda. Crítica social foda. Que eu vejo que é muito disso, você tenta se aprofundar, uma galera que prega um discurso meio neoliberal, só que no fim das contas, quando você começa a discutir com essas pessoas, elas param num momento ali que elas não sabem o que elas estão falando de fato, sabe? Eu acho que, tipo, contemplando a música, assim, acho que a política, ela se tornou algo tão complexo e tão polarizado. Se tornou complexo não, né? Sempre foi. Mas eu acho que no final das contas, sei lá, o que eu acho é que o que conta mais mesmo é a presença, sabe? O que conta mais mesmo, tipo, que às vezes, cara, eu sinto que não adianta discutir, sabe? Não sei, assim, a discussão... Tipo, outro dia, eu tava ontem... Tá ligado aquele negócio de Jornal Nacional que a mina... Eu não sei como ela chama, mas que ela deu um coro no Bolsonaro, ela falou alguma coisa. Daí, às vezes, esses comentários, sabe? Uma galera falando assim, caralho, Bolsonaro acabou com ela, hein? Fudido. Mas, por outro lado, tem a galera da esquerda falando... E daí, a galera, a Renata, tipo... Entendeu? Tipo, é o mesmo vídeo. É o mesmo vídeo. Mas são uma galera falando, tipo, vendo o mesmo vídeo e falando, nossa, Bolsonaro fudido, tipo, mostrou que, sabe, uma coisa. Mas só, tipo, mostrando que, assim, às vezes o discurso, a palavra, ela é tão subjetiva. Lógico que ela pode não ser, né? Tipo, você tem algumas músicas que nem você listou, tipo, Linda Quebrada, MC Carol, tipo, são coisas muito diretas, mas às vezes a presença, né? Tipo, assim, o simbólico, que assim... país é esse que a gente falou hoje, que foi durante muito tempo um símbolo de... nesses movimentos recentes, tem uma galera mega de direita, mega reaça, utilizando quando o Renato Russo, ele era o completo oposto disso, ele tinha um completo desprezo pelo fascismo, ele tinha uma porrada de entrevistas dele, que ele falava assim, essa galera tá completamente doida, pedindo volta. As coisas podem ser muito distorcidas, bizarro, sabe? Então, assim, daí você pegar, tipo, sei lá, uma presença, uma figura de Pablo Vittar, não tem como você distorcer a simples presença dela, sabe? Tipo, não tem como você distorcer isso, a Linda Quebrada, não tem como você distorcer, tipo, tudo bem que ela não é tão grande quanto, mas, tipo, digo só, MC Carol é grande, é bem grande, tipo, é uma mulher gorda, negra, tipo, não tem como você distorcer aquela imagem, sabe? Tipo, o que você vai falar, entendeu? Então a gente pode falar que a presença, o posicionamento político disso, a atitude política da pessoa, às vezes ela é muito maior do que a própria palavra, do que a letra escrita. Eu acho que sim. Sei lá, é meio... Meu voto é sim. Apertei o botão. Pela família, pela sociedade, pela Bíblia, meu voto é sim. Então, não sei, assim, a questão de representatividade é muito forte, sabe? Tipo, além de só você falar, além de um homem, tipo, o cara, sabe, o Renato Russo falar umas coisas, tipo, ele sendo um homem, ele era homossexual, não, mas, tipo, mas sendo um homem branco, tipo, você vê pessoas negras e mulheres e tal, essa questão da representatividade é algo muito mais forte do que palavras, principalmente pra criança, principalmente pra adolescente, né? Sei lá, tipo, acho que às vezes essas questões são muito mais políticas realmente, sabe? A gente falou sobre, tem listado aqui, tipo, Jalu, Jojo Todinho, tipo, são figuras muito fortes, tipo, esteticamente, assim, sabe? Tipo, o Jalu é uma figura muito forte, tipo, só de mexer com essas questões de gênero, tipo, brincar com isso e não ter problema brincar, sabe? Sei lá, eu acho isso muito político. E não é necessariamente explícito. Eu acho que essas pautas de minorias hoje em dia estão muito mais em voga do que alguma coisa... Não, minorizados. Que a gente não é minoria coisa nenhuma ali. Achei interessante isso. Exato. Foi uma lição pra mim. Obrigado. Tá muito mais em voga do que alguma coisa... mais geral, assim, igual o do Renato Russo, que a gente tava comentando, assim. Eu acho que... E até o que vai ditar o futuro, assim. Acho que cada vez menos vai existir essa união tão grande que, como existiu, por exemplo, nos 80, através do fim da ditadura e tal. Então, acho que cada vez mais tende a ter nichos, né? Sim.
de coisas. Então É acho porque que ali tinha era um desejo de liberdade, sabe? De uma coisa, de uma classe artística inteira que foi silenciada. Aqui são vários interesses políticos meio que correndo em paralelo, né? E eu acho até que naquela época existia um niilismo dentro da música, assim, tipo só de cisão, sabe? De quebrar com aquilo. Havia um mercado, Hoje em dia eu acho que a música é muito mais pra- propositiva, assim. Um mercado pra você falar de música política, entendeu? Porque hoje em dia eu acho que não é comercialmente viável eu produzir uma música desse sentido, você não acha? Você consegue imaginar uma música com um discurso atacando o Temer ou atacando qualquer outro... Atacando o Bolsonaro, atacando o Lula, tocando, por exemplo, numa rádio, numa novela, ou estando no primeiro lugar do Spotify? Acho que talvez depende de quem faça. Uhum. Acho que não necessariamente... Eu acho que também tem toda É a ruim questão por que as si próprias só. rádios e as TVs, tipo, elas são atreladas a questões políticas. Políticas, tipo, né? elas simplesmente não podem tocar algumas coisas, sabe? E acho que isso vem muito, tipo, que você tava falando em 2013, tipo, chegou num momento ali que até então todo mundo era meio alienado, meio, tipo assim, ou você era meio militantão, ou você não sabia, tava ali, tipo, política ok. E aí cria-se uma necessidade absurda de absolutamente todas as pessoas do mundo se posicionarem de um lado ou do outro, sabe? Então, inclusive, acho que essa discussão que a gente tem é um pouco consequência disso, sabe? Tipo, será que a Anitta não precisa se posicionar? Será que, tipo... Acho que depois disso, desse sintoma que aconteceu, as pessoas talvez precisem se posicionar, ou seria ideal se elas se posicionassem. Mas acho que é meio consequência disso, assim, agora todo mundo tem que ter uma opinião. E aí, por isso, talvez seja mais difícil você ter um discurso que tenha uma Afinado. posição. Porque você... Chegou uma hora que você é obrigado a falar, sabe? Uhum. Engraçado que a gente falou desse movimento de junho de 2013 e um dos símbolos disso é o Movimento Brasil Livre, que eu abomino completamente. Eu acho que a escória da política, eu acho que não é nem ato político, é um ato vergonhoso e tenebroso o que está acontecendo atualmente, de notícias falsas, de gente tentando manipular a informação. Só que inicialmente surgiu como uma banda de rock do Kim Kataguiri, tipo, se manifestando contra o governo Dilma. Eu até tava lendo hoje uma reportagem da época, assim, do El País, e, tipo, eles falavam uma coisa assim, não somos apenas uma banda de indie rock, sabe? Tipo, antes fosse só uma banda de indie rock, saca, cara? A gente fala muito quando a gente fala de música política, a gente acaba puxando pro rock, né? Por conta do nosso histórico, por conta de tudo que a gente já passou, de históricos que a gente tem. Tendendo uma vez ou outra pro pop, conforme disso que a gente falou de Pablo, de ser uma personalidade política. Só que os outros gêneros musicais, dá pra falar de política, por exemplo, música eletrônica, dá pra falar de política em sertanejo. O samba eu sei que tem todo um histórico, tipo, de sarcasmo, de crítica social, mas e na música sertaneja? Eu acho que ele vai bem pro lado oposto, assim, de ter letras extremamente machistas e tal. Lógico que existe o feminejo e tal, que é uma vertente legal. Amo. Mas esses, tipo, sertanejo universitário, pra mim, pelo menos que chega pra mim, né? Na grande maioria, tipo, são bem misóginos, bem machistas e tal. Uma política conservadora, no caso, né? Eu acho que às tem vezes... política, mas é uma política Conservadora. conservadora. Eu acho que é uma coisa mais satírica, no tipo, tá todo mundo fudido, sabe? Vamos fazer uma música sobre, tipo, não dá pra confiar em ninguém. Eu acho que é mais nessa pegada, sabe? Eu sinto que é um pouco uma válvula de escape, assim. Tipo, vamos ouvir uma parada que não tem nada a ver, sabe? Que nem... Acho que talvez o pop tenha isso, a Anitta tem um pouco disso. Tipo, vamos ouvir sobre, foda-se, qualquer coisa. Sobre amor, sobre traição, não sei quem é, sobre corno. Sabe? Tipo, meio... Acho que talvez isso é a brisa, tipo, do porquê ficou tão, sabe? Tipo, você não quer ouvir sobre... Você vê política na sua timeline, você vê política nos seus stories, você vê política em todos os lugares. Você quer ouvir, tipo... Se vai na balada, vai ouvir sobre política, me mata, né? Posso dar um exemplo? Por exemplo, anos 70, ditadura no ápice, gente sumindo, gente sendo torturada, gente sendo assassinada, Caetano fora do Brasil, Gil fora do Brasil, Chico Buarque fora do Brasil. E, curiosamente, um dos discos que é mais lembrado desse período é o Acabou Chorare, do Novos Baianos, que durante muito tempo foi criticado justamente por ele ter um discurso mega escapista. E, tipo, ele é um disco Mas que eu acho que isso é muito político. Tipo, não é explícito, né? Mas só que não tem nada é o disco de 1972, sabe? Anos de chumbo, a coisa pegando fogo aqui. Ditadura torturando. Mas você acha o quê? Que isso é... Eu acho Foi, tipo, curioso. deselegante da parte deles? Não sei, eu acho curioso. Entendi. Até, tipo, li bastante sobre ele e uma das maiores críticas era em 1972 vocês não falarem um ai sobre
Os caras não estavam num sítio falando uma coisa no futebol, tem isso, tem essa questão de ser um bando de hippie. Tem essa Exato, ainda, cara. tipo, eles não queriam nem participar dessa parada, tá ligado? Só que hoje eu Tipo, sinto que a maioria das coisas que a gente ouve é tudo isso. Ah, mas a gente ouve bastante, tipo, Chico, Construção, tipo, Não, a gente ouve essas paradas. O que eu tô falando, voltando pra hoje, assim, sabe? É tudo meio que isso, um escapismo, né? Hoje que as coisas... Hoje. Ah, a gente tava falando da Não. nostalgia dos anos 70. Hoje é super escapismo, mas é porque hoje a galera joga informação na nossa cara, né? A gente é uma surra de informação, assim. Porque tipo... a gente tá tão cansado de WhatsApp o dia inteiro. Não, e grupo de da família. Então, acho que assim, você vai ouvir um som... Ai, gente, não sei. Às vezes Só quero falar eu fui de amorzinho. ouvir... Eu quero muito falar dessas coisas. Eu fui ouvir o do Djonga, tipo, acho fodido, assim. A música que você pontou aqui... Como que chama? Olho de tigre. Isso, Olho de Isso. Tigre. Mas eu falei, cara, não vou colocar isso pra tocar no meu carro, tá ligado? É bad vibe, né? Pesado, é barra, sabe? A própria música da MC Carol que ela fez pra Marielle, né? Uma música pesadíssima. Tipo, necessário? É lógico, tá ligado? Fudido? Lógico. Tipo, tudo. Mas assim, eu como mulher branca aqui... Sei lá, sabe? Vou ouvir o meu, sei lá, o que eu ouço e vou ficar sussa, tipo, porque o dia inteiro no Facebook, né? Tipo, e lógico que eu ouço porque pra mim rap, principalmente rap, é tipo um grandíssimo aprendizado, assim, tipo... então eu ouço pra me educar, realmente, porque eu preciso me educar. Mas de ouvir como algo, tipo, que eu ouço todos os dias é complicado, sei lá, tipo... Eu ouço Anitta bastante, eu ouço muito Pablo, eu ouço muito, sei lá, pop, tipo, gerais, eu ouço Nara Azevedo, sei lá, tipo... Mas é meio que uma assim. resposta a você estar nesse meio, sabe? Tipo, um produto disso de que a gente já tá envolvido, né? Tipo, é um cansaço, assim, sabe? De algumas coisas. Mas tem vários tipos de música política, né? Eu sinto às vezes também, tipo, sei lá, eu... Como mulher, assim, feminista, branca, tipo, eu ouço muita mulher, assim, sei lá, eu ouço muito... Que nem a gente falou acho que no primeiro dia, Carne Doce, sabe? Por mais que é uma banda que não gosta muito de ser rotulado como uma banda política, né? Tipo, já vi a Salma falando sobre isso, não sei o quê. Tipo, acaba sendo pela presença e por algumas letras. Pela atitude dela. Pela atitude dela e tal, e isso é super político, entendeu? Então tá nisso, assim. Você tem música eletrônica, você tem, tipo, sei lá, Teto Preto. Teto Preto é algo bem super pesado. pesado. Gasolina é, tipo, super político, sabe? Talvez A própria que eles lançaram recentemente, Bate Bate Mais, Mais, ela é total falando sobre isso, né? De pode bater, que a gente é minorizado, só que a gente vai continuar enfrentando vocês, Essa é né? um exemplo super político, mas que são pessoas, sei lá, tipo, a gente entrevistou ela pra próxima revista, ela é uma pessoa que ela vive isso, sabe? Sim. Tipo... Ela é desse movimento de centro, Ela é desse de articulação movimento, toda. ela é, tipo, da Mamba Negra, de ocupação do centro, de Você ocupação conhece do Teto espaço. Preto, Tintão? Só por nome. Só por nome. mas vale a pena. tudo Eu acho que você bem. vai gostar, vale a pena ouvir. Mas é uma questão também de vivência, de você viver aquilo, de você dedicar a sua vida, seja, tipo, a sua arte de música, a sua arte visual, a direção artística que ela faz de vídeos, tipo, as festas que ela Tudo produz. isso é um ato político, no fim das Tudo contas. é, entendeu? Então, só dela ocupar espaços no centro pra fazer festa da galera peladaça, tipo, isso é muito político. E era algo que rolava muito mais, mas a gente teve, tipo, sei lá, prefeitos que dificultaram isso, Sim. assim. A gente não tem mais festa na rua que nem a gente tinha na Voodoo Hop, assim. Sim. Isso não existe mais, tipo, não rola. Só pra fechar esse papo conceitual que a gente tá tendo, filosófico, a gente tá falando bastante de Brasil aqui, mas vocês acham que lá fora é muito diferente do que tá acontecendo aqui? Ou vocês acham que lá fora existe uma imposição maior, existe um espaço maior pra se falar sobre esse tipo de música? Cara, do que eu acompanho, assim, pra mim, ou vem desse rock mais feminista, que é uma vertente legal que eu não vejo aqui no Brasil, pelo menos não em grande escala, igual tem lá fora. E pra mim o rap lá é gigantesco, assim. Mas a gente tem Lemonade lá fora, que foi um puta ato político. Sim. Talvez um dos maiores dos últimos anos, e não falo nem no sentido de música pop, pura e simples, mas de tudo o que ele representa, assim. Eu acho que o simples fato de o Lemonade não ter levado o Grammy naquele ano já é uma articulação política do que tá acontecendo lá fora, sabe? De ser um álbum castrado pelos votantes brancos do Grammy, você não acha? Você
Tintel. Aquele- É, o Tintel Você é... tá cara, aqui, vai ó. ser comentários dele. Você que é o nosso especialista. Não, mas aqui. politicamente falando, tudo vai sempre significar alguma coisa. Então, tipo, as premiações vão significar alguma coisa, os lançamentos vão significar alguma coisa, uma música funcionar ou não vai significar alguma coisa, porque depende do público consumir isso ou não, e isso acaba sendo algum tipo de recado. Então, eu acho que tanto lá fora quanto... Acho que a gente tá bem alinhado, na verdade, com o que acontece lá fora, com a diferença de que lá fora nós temos mais nomes grandes que já estão dispostos a falar sobre isso. Então, tipo, lá fora a gente tem uma Beyoncé querendo A gente falar... tem um equivalente uma Anitta lá fora que possa se manifestar. Que se manifesta sobre isso, porque ela também está numa posição que pra ela já não vai ser, tipo, uma grande perda se der ruim, sabe? Tipo, as pessoas fizeram lá o boicote Até Beyoncé. porque a Beyoncé tem dinheiro pra sustentar todas as Sim, gerações ela tá dela, bem como ela tranquila. disse, né? Então, Maravilhosa. tipo, fizeram, depois do Super Bowl, fizeram o boicote Beyoncé, e aí ela fez uma blusa pra vender com esse Exato, mesmo nome. Tipo, maravilhosa. ela cagou pra isso, sabe? E aí aqui já não acontece isso porque... Até porque a gente tem ainda um mercado pop que ainda está num processo de educação do público, sabe? Então, tipo, se uma Anitta sofre boicote, acho que ela ainda realmente pode sofrer com isso real e sofrer o perigo de sumir e tudo mais. Beyoncé já não passa por isso. E lá eles têm também uma coisa muito forte do rap ser mainstream. Aqui ele teve ele já teve um momento muito grande. Hoje eu acho que eu vejo ele muito mais correndo por baixo. Então, tipo, temos grandes nomes no rap, mas não com essa mesma força que a gente vê lá. Tipo, um Kendrick Lamar que tem uma força pra lotar um estádio, Verdade. um Jay-Z que mesmo ao lado da Beyoncé, ele também, tipo, consegue lotar shows. Então, tipo... Eles estão... Os movimentos de lá, eles estão um pouco mais preparados, vamos dizer assim, com artistas maiores pra representá-los. E ainda do a que gente tem acontece até aqui. artistas maiores que bagunçam tudo isso, que é o caso do Kanye West. É que, tipo, verdade. ninguém sabe qual que é a do cara. Eu acho que o Kenny, ele acaba entrando nisso da válvula de escape, na verdade. Porque, tipo, ele também, pra mim, ele é um puta ser político. Sim. Ele gosta de falar sobre política, mas ao mesmo tempo eu acho que ele tem acho que uma vontade de correr contra a maré. Então, que pra mim é um espírito um pouco parecido com o que tá rolando com o pessoal do rock aqui, que eu acho que é essa vontade de ser visto como politicamente incorreto. Então, aqui, desde que os movimentos de esquerda começaram a crescer e a discutir mais sobre o que deveria ser visto como certo, a gente foi pego como politicamente correto. Ai, e que aí horrível, o pessoal vou olhar pro Roger, agora eu vou pensar, poderia ser o Kanye West, que eu ia... não poderia. Então, o pessoal de direita, com todo esse discurso conservador, eles estão sendo muito politicamente incorretos. Então, tipo, nossa, eu sou branco, eu tenho uma família hétero, eu posso te incomodar mais do que isso? Eu voto no Nossa, Bolsonaro, eu olha a posso te galera. incomodar Ai, mais que do bad que vibe, isso. gente. Sabe? Então, só que, ao mesmo tempo, no caso do Kenny, principalmente, eu não vejo essa postura dele como querendo incomodar. Eu acho que ele Eu tem acho essa que ele é mais necessidade caótico do que, por exemplo, aqui tem claramente um direcionamento do que essas pessoas Sim, querem sim. causar. Eu acho que ele tá ali só pelo caos. Eu quero bagunçar tudo que tá aqui. Eu acho que ele acha que ele vai fazer a galera pensar. Tipo, eu acho que ele acha que Sim, ele então, é, tipo, Mas eu acho que ele faz. A intenção dele, eu acho que é muito mais essa. Tipo, ele já tá num posto também muito bom, tipo, de exposição e tal. E ele falando besteira, ele faz as pessoas falarem sobre essas besteiras, sabe? Sim. Então, acaba sendo bem intencionado por... Tipo, tá lá abraçando o Trump, chamando o Trump de irmão, está. Mas... É que, meu, aquela coisa que ele falou que... Dos escravos serem uma escravas opção. são uma opção, Sim, sabe? então, eu que também não sei o que ele anda lendo. Tipo, eu acho que isso É, pode tipo, influenciar as muito. refs dele. Assim, eu acho que Mas- um pouco tem... Ele é um cara claramente mentalmente instável, ele teve um histórico de problemas de depressão e de instabilidade mental, acho que tem um pouco disso, eu Sim. acho que é algo até difícil a gente falar sobre isso, mas eu acho que muito é disso dele querer, de fato, bagunçar tudo que tá acontecendo É uma aqui. forma de fazer as pessoas falarem sobre isso também. Tipo, a Beyoncé cantar no Super Bowl e fazer o protesto lá é super foda, mas continuar nessa coisa polarizada. Então, tipo, as pessoas concordam com ela, vão lá e bater palma, falar caralho, que feminista negra da porra. E vai ter as pessoas que vão lá falar, tipo, nossa, não precisava fazer isso no evento de esporte, sabe? Tipo, tem lugares pra falar sobre isso. Porque a Beyoncé, por exemplo, ela não dá entrevistas, né? A Sim. última entrevista que ela deu foi pra Solange, que as duas se entrevistam. Teve uma recente agora. Teve? Teve uma, acho que foi pra Vogue, não tenho certeza. Ah, é verdade. mas foi uma da- matéria que ela mesma editou, né? Isso, a revista inteira é ela quem montou. Mas normalmente ela não fala, ela não dá entrevistas, ela não se pronuncia. O discurso dela tá explícito, na verdade, nas letras, né?
Que é diferente do Kanye West, que é tipo... Sim. O Kanye West é no Cara, Twitter, tá no gente. Twitter, O tempo inteiro, agora, nesse Toda exato momento. hora. Mas eu ainda acho que futuramente aí vai ter uma virada nessa questão da personalidade dele, a forma como ele se posiciona. Até por agora tá rolando essa ascensão novamente desse rap político e ter tipo um Kendrick Lamar hoje, que é muito mais referência do que ele pros americanos, sabe? Porque tipo... de uns anos pra cá ele perdeu muita credibilidade ao público de lá, tanto por esses momentos dele, quanto por ser, tipo, hoje parte da família Kardashian, que as pessoas veem ainda com muito preconceito e tudo mais. Então, acho que futuramente ele ainda vai, tipo, tentar se reorganizar ali, ele com ele mesmo, pra Sim. depois ele com as pessoas e melhorar esse A discurso. gente não falou do Childish Gambino também, com o This Is Sim. America, que é uma puta representação de tudo isso, né? Bom, gente, fechamos esse papo difícil aqui, que é a música política ou não. Na verdade, a gente não falou sobre o funk, né? É verdade, gente. O funk brasileiro, se ele é político, se, sei lá, qual é a brisa do funk. Eu acho que o funk é mais um retrato social daquilo que as pessoas estão vivendo. Por exemplo, assim, as pessoas ficam meio horrorizadas, né, com funk, né? Pega, sei lá, se eu tocar funk na festa da minha família do final do ano, minha avó vai ficar horrorizada. Tipo, que putaria é de letra. Mas eu acho que ali tá escondido muito do que é a própria realidade dessas pessoas, que é uma sexualização das crianças muito precoce, é um contato diário com droga, com criminalidade, e que pra gente, eu branquinho aqui, que vive no alto do meu prédio, tipo, isso pode parecer assustador, né? Eu ouço, eu também. É que eu fico meio em choque, sabe? Tipo, umas coisas de sentar, sei lá, eu fico tipo, ai, É aquele ai. negócio, você vai rebolando, mas você põe a mão na consciência, né? Eu me sinto muito, tipo, a tia, assim, branca, que, tipo, ai, gente, que feio, sabe? Umas coisas assim. Mas, meu, não tem o que falar, é feio, tipo. Mas eu acho que é super... É um retrato mesmo, assim, eu acho... E eu acho que aí entra também o que o Tintal tava falando só da sua... Como é que fala? Da sua presença ser uma parada política, sabe? Você Total, pegar... acho que é tipo, eu isso, acho que o funk... Assim como o rap, mas obviamente musicalmente, enfim, de conteúdos diferentes ou não necessariamente, mas enfim. Eu acho que tem isso de, mano, que tem muito no rap de você ser alguém que tava ali numa situação que claramente não é favorável pra que você esteja em absolutamente nenhum ambiente que não seja aquele. E aí, quando você vê, você estourou, tá ligado? Seja falando que você vai sentar ou qualquer outra coisa, sabe? Que a gente falou lá no começo que política é justamente esse espaço onde as pessoas podem levar as informações dos seus núcleos específicos e conviver de uma maneira não caótica, né? E o fato desse cara, que é um cara marginalizado, que não deveria estar ali, já é uma bagunça, já gera um debate político em cima do que tá acontecendo, né? É, e eu acho que isso reverbera muito mais nas letras do rap do que do funk. Tipo, acho que o rap, você tem um cara que, tipo, o Djonga, que fui pra Minas agora, voltei e brisei de novo no disco do Djonga desse ano. E, tipo, você vê ele falando, o primeiro disco dele é uma coisa, o segundo disco dele, que já ele é reconhecido, já é outra coisa. Só o fato dele ter feito um segundo disco, dele ter feito um primeiro disco que fez um barulho, tipo, que ele fala, mano, dei entrevista pra Rolling Stone, fiquei nas 20 melhores, sabe? Tipo, isso já é uma puta coisa política, além das letras que ele fala, fogo nos assista, tá ligado? Tipo, acho que tem um pouco disso. Mas agora o primeiro tem esse CD espaço. dele era, tipo, político, pesado. É. Pode crer, eu não manjo. Como é que é aquela que ele fala? Eu dou risada do racista espancado, alguma coisa, do cara que dá risada dos viados, assim, tipo, ele é um cara que ele pega todas essas esferas, tipo, a mulher marginalizada, o homossexual, e ele coloca meio que no topo da letra dele, assim, então acho que é bem legal. Só que ao mesmo tempo, ele é um cara que ele fala mal não é que ele fala mal, ele expõe todo mundo. Entendi, tipo, então não existe, não tipo, passa pessoa boa aqui, não. filtro. Todo mundo tá na mesma merda, Legal. todo mundo a mesma merda, eu vou falar sobre todo mundo, sabe? Só que ao mesmo tempo eu não vou ficar passando a mão na cabeça de quem tá privilegiado. Meio que isso é o discurso dele. Eu acho que o funk também acaba funcionando como uma válvula de escape, porque e isso termina também sendo uma ação política, porque o rap, ele bate muito mais na tecla dos assuntos políticos e fala sobre racismo e sobre a corrupção no governo e sobre N outras coisas. E aí, tipo, você já vive na periferia, você já vive nesse problema, você já vivencia o racismo, já vivencia o machismo, já vivencia N outras problemáticas ali dentro, tipo, tá no seu dia a dia, tá na frente da sua casa, tá no seu bairro, tá, tipo, na escola que você frequenta, da sua etc. casa. Então, tipo, se tem essa oportunidade, sei lá, no final de semana, você De pode curtir. descer pra um lugar que você vai, tipo, curtir e se esvaziar sobre isso, mesmo que momentaneamente.
vale a pena e acaba sendo uma forma política, porque, tipo, essa folga pra nós também é política, sabe? Tipo, eu negro não quero falar sobre racismo 24 horas por dia, uma pessoa gay não vai querer falar sobre homofobia 24 horas por dia, assim por diante, sabe? Porque, tipo, são violências que estão lá, tipo, afetando a gente diariamente. Então, não é uma coisa que vai ser prazerosa de eu ficar falando e consumindo o tempo inteiro. Então, é tipo aquele cara que é mega rico e aí ele chega com aquele discurso de é possível viver com menos, gente. Tipo, agora que eu tô querendo conquistar minhas coisas, que eu tô conseguindo comprar meu celular, minha calça boa, Sim. minhas coisas boas, você chega e fala que eu não preciso disso, vai tomar no seu cu não, agora. Que vai vai Pode Não, e além que você vê os vídeos da galera do funk, são os caras muito true, tipo, uma galera modo bem, assim, Sim. tipo, os caras mó irado, que acharam uma maneira de ganhar dinheiro e com música ainda, tipo, uns estúdios irados. Tipo, o que Isso que é muito legal. O cara que, fez no iPhone, sei lá, aquele que ele usa uma música clássica como... Bumbum Tantan, MC Fiote. É, ele fez, ele tipo, no gravou quarto no dele, iPhone. ele conseguiu fazer a música sozinho, foi, tipo, um dos maiores hits do funk Sim. do ano passado pra cá. E tem um vídeo dele, ele é mó irado, assim, dele tava no estúdio pimp, assim, ele, tipo, agora eu tenho esse estúdio irado aqui. E ele tipo, mostrando, tipo, irado. os critérios de produção, que daí, tipo, sei lá, eu fiz tal coisa assim porque eu achei que ficava melhor. E aí, tipo, beleza. É. Tudo por feeling mesmo. E isso é muito legal, porque você pega essas pessoas de periferia, a história que as pessoas esperam que elas vivam não é essa. Então, tipo, ninguém vê o moleque lá na favela e fala, tipo, esse moleque tem que ir fazer música e ficar, tipo, famoso. E Deus me tocar livre, na Globo, imagina sabe? você Tipo, achar que você vai ficar famoso. Você vai olhar e falar, tipo, ele vai viciar em drogas, vai engravidar uma mina cedo, vai ser preso e, sei lá, tipo, se não for morto antes, sabe? Então, pra mim, o funk termina sendo político. Quando isso acontece nas festinhas de condomínio aqui de São Paulo, do mesmo jeito, com gente Sim, branca e tipo, ninguém fala não, nada. Ninguém viu. Então o funk termina sendo político mais nessa questão do ser de novo, porque é um momento de resistência e um momento de lazer que acaba, tipo, servindo como uma válvula de escape pra todo o resto que já é uma realidade caótica pra essas pessoas. Arrasou, lindíssima, falou tudo. Arrasou real. Não, e eu acho, tipo, quando eu fui ler, assim, a pauta e tal, eu falei, tipo, que, sei lá, será que o hip hop é relevante como ele era 10 anos atrás, nos anos 90? E eu acho que tanto o funk quanto o hip hop, que, enfim, o rap aqui, que são meio desassociáveis de alguma forma, porque eles têm origens meio próximas, eu acho que hoje em dia ele talvez seja... Ele pode não ser mercadologicamente relevante, enfim, talvez o funk tem uma coisa que é mais pop do que ele era quando ele surgiu, mas eu acho que ele é relevante porque ele se torna muito mais uma possibilidade pra essas pessoas do que era 20 anos atrás, sabe? Tipo, então eu acho que ainda consegue ser muito relevante, porque é isso, você pega o cara, ele grava no celular na casa dele, se ele der sorte, ele estoura, sabe? Tipo, então eu acho que você tem essa possibilidade Você tá maior, levando já a sua é uma... mensagem pra aquele lugar. Tipo, é uma relevância diferente daquela era, que não é uma relevância do Racionais, enfim. Mas que é uma relevância de você poder, tipo, ter uma realidade diferente, porque agora é tudo muito mais palpável, muito mais acessível do que era tempo atrás. Se você fala de, putaria, a gente ouvia Dogão é mal, tá ligado? É. Quando a gente era pequena. Então não vai falar que putaria na música começou agora. Tipo, Sim, então não. tá suave, assim. Então... Mamonas É o Tchan, assassinas. gente. o Tchan, sabe? Robocop Joguei. gay. Tipo, gente, tem uns absurdos que a gente ouvia quando a gente era Gente, criança. Led Zeppelin, metade das letras é sobre sexo. Verdade. Sexo, drogas. Então, sei lá, também um elitismo pesado, né? Então, Sim, tudo bem, sim. assim. Bom, outra coisa que eu tava vendo também do rap, do funk, assim, é que ele meio que possibilita que os moleques que estão crescendo agora, tipo, se espelhem nisso e não no tráfico, assim. Tipo, Exato, exatamente. E, tipo, porra, isso é um puta exemplo, tipo, de... Ao invés de me associar com uma carreira que eu posso morrer daqui a, tipo, um ano, eu posso, tipo, fazer minha música e tal, mostrar uma mensagem. Tipo, isso eu acho do caralho, assim, tipo... E isso, pra mim, é um ato, tipo, muito político. E acho que em todas as formas de arte, né? Além da música, assim. Acho que hoje em dia tudo é muito mais acessível. Sim. Então você consegue almejar outras coisas. Que também não sei se não eram almejadas antes, porque eu nunca vivi essa realidade. Mas enfim, você tem uma proximidade de possibilidade de produção muito maior em qualquer campo, assim. Seja nas artes visuais, seja no cinema, na música. Tudo que é facilmente reproduzido nas redes. Tipo, foto, vídeo e música, acho que foram as coisas que, tipo, mais, sei lá, possibilitaram as pessoas a produzir, assim. Acho que qualquer coisa mais plástico, assim, talvez não tanto, mas aqui fotos, as coisas que você faz no iPhone, por exemplo, tipo, já possibilitou muita gente a produzir arte, assim. Então é um pouco menos elitista do que era, tipo, uns anos atrás. Fechamos, galera? Acho que agora Agora foi. Agora cada um Agora vai que a falar gente o falou de seu funk, candidato foi. político nessas eleições. Brincadeira, gente. Vamos pro próximo bloco. Não paro de ouvir. Não paro de ouvir. Bom, pessoal, agora a gente vai pro segundo bloco do programa, o Não Paro de Ouvir. Elô, conta pra gente o que é esse bloco gostoso. Tá bom. Toda semana a gente explica de novo, pra quem tá começando a ouvir a gente agora. Cada pessoa que está aqui dentro dessa sala recomenda um novo disco ou música que não consegue Ou parar de ouvir. clipe,
Ou clipe, Ou tá coisa bom. musical. Um jingle de TV, um comercial de TV que não para de ouvir. Perfeito, pode ser jingle, gente, super relevante. Um assovio que ouviu na rua e não para de ouvir. Jingle de Uma campanha. melodia que você quer cantar pra gente. Cabra, conta pra gente, o que você não para de ouvir? Eu não parei de ouvir essa semana o disco novo do Blood Orange. Qual que é o nome? Negro Swan. Swan, exato. Aquela É minha capa recomendação linda, também. perfeita. Ele é incrível. Eu vim pra cá ouvindo ele. Eu ouvi muito ele essa semana, assim, disco cheio. Eu acho que foi o que eu mais ouvi, assim. Tipo, não Blood parar de Orange, ouvir. só pra gente contextualizar, ele é um cantor, compositor britânico que ele tem uma porrada de projetos diferentes. Ele já passou por muitas bandas que já não existem mais, mas acho que o Blood Orange é o Dev Hynes, né, que é o nome do cara. A principal dele é o Blood Orange. Esse é o quarto disco né? dele. É o sucessor do Freetown Sound de 2016, que é um puta disco, meu disco favorito daquele ano. É maravilhoso, assim, competiu junto com Frank Ocean, com Lemonade, com a Cera The Table da Solange, assim, disco perfeito. O que eu gosto dele é porque ele é um homem hétero, negro, mas ele tem um discurso muito próprio da comunidade LGBT de Nova York. Quem assistiu Paris is Burning, assim, essas das casas, esses agrupamentos LGBT, ele é um cara que sempre focou muito nisso e ele tinha um discurso muito de tentar tirar os LGBTs de situação de prostituição e levar para um holofote de personalidade, de criatura artística, de um ser artístico, sabe? Eu acho que esse disco é todo sobre isso, né? Ele fala bastante sobre família, fala sobre acolhimento, o que é ser acolhido, o que é você se sentir bem no seu ambiente. É um disco que vai do R&B, vai pro soul, Vai pra uma coisa meio canção ali de igreja, como é que fala essa porra? de gospel. Gospel, tudo. Eu senti, assim, eu gostei, mas eu senti falta de ter umas músicas mais pop, que é o que eu tem também. no disco Acho que anterior. faltou Uns hits. O Best to You, não é? Aquela que ele canta com Empress Off, alguma coisa assim. Eu senti mais uma falta disso. Mas ao mesmo tempo, eu acho incrível, porque eu não fico com a sensação de que são músicas. É uma coisa só. Sim. Porque ele repete umas vinhetas o tempo inteiro, assim, tem uma sireninha que toca, assim, no fundo de várias músicas, então você fica com a sensação de que, meu Deus, eu estou no universo do Blood Orange, né? Eu acho que foi muito por isso que eu ouvi o disco cheio, assim, o disco inteiro Sim. tantas vezes, porque, tipo, faz um certo sentido quando você ouve ele inteiro, e aí ele, tipo, não consegui parar no meio e voltar da mesma música, sabe? É um disco que toda vez que eu vou ouvir, eu Parece volto que da você vai perder primeira. alguma coisa se você parar, né? Tipo, então, eu acho que ele tem uma unidade muito, muito boa, por mais que ele transite ali entre várias referências musicais e tal. Acho que ele tem uma unidade sonora muito, muito massa, assim. Negro Swan. Posso do ser Blood- a chata, só pra ser a chata? Claro. Eu não gosto muito dele, assim. Gente, eu tô saindo agora, tá? Chegou Tchau, meu Uber. gente. Meu Não, Uber gente. chegou. Ah, Eu pronto. amo de paixão o último disco, eu amo os hits, não sei o quê. Mas não sei, eu acho ele muito artistão, Sim. sabe? Tipo, me irrita um pouco, sai um pouco do pé no chão, assim. Mas eu não sei, eu tô falando isso daí, sei lá, semana que vem. Tipo, semana que vem não. Hoje à Oi, noite, gente, a eu gente não tá paro falando. de ouvir. Semana que vem não exatamente. paro de ouvir. Eu sou super dessas, tipo, não tenho medo Minha de falar cara. que eu errei. Tipo, eu errei, gente, desculpa. Mas assim, os clipes que ele faz, Sim, sabe? é muito bonito. Não, é bonito, mas me irrita. Aquela negócio de Anitta. Ah, sei lá, a única artistona que eu gosto é a Solange, porque ela é perfeita, mulher perfeita. Ela pode ser artistona. Agora, eu não sei, mas tô errada, talvez. Posso estar super errada. Eu acho que você tá. Eu tô Ela meio que ela tá errada. comentando com muita culpa, Sim, né? eu acho que você tá errada. Eu não deveria estar falando, eu deveria ter ficado Mas quieta. já que você tá falando que você não gostou, É que eu ouvi traga a eu sua ouvi. recomendação, então. Ai, não, calma aí, deixa eu só acabar. Eu ouvi e passou reto, tipo, foi plano de fundo, sabe? Por isso que eu tô falando isso. Foi super Entendi. plano de Você é fundo. tarefada, corrida. Não, eu estava no carro e foi plano de fundo. Então, Ela tá fazendo pouco É. caso mesmo. Tô fazendo né? por casa, tô fazendo chata, né? Eu vou ouvir melhor e daí semana que vem eu me redimo, peço desculpas. A Tá Cabra bom, não vai a estar gente aqui, te perdoa eu te já, mando um desde já, inbox. você já tá perdoado. Eu mando um inbox pra Cabra pedindo E qual que é a desculpa. sua recomendação? Então, eu gostei, eu gosto muito dessa banda que chama Mr. Twin Sister, que eu amo. E eles É uma banda amiga lançaram- dele, do Blood Orange. É verdade. É. Ah, essa turma aí é toda junta, né? Galera de Nova York. E eles lançaram um single que chama Echo Arms, que eu amei. Maravilhoso. Eles lançaram uma outra música Juni- recentemente, Jaipur. Jaipur, que é Isso. E muito eles lançaram boa. um single novo essa semana ainda. Power of Two. Isso. Eu tô no Spotify, gente, tá?
E eu não sei enciclopédia que lê o Kleber. Mas eu gostei muito, eu amo muito ela, eu amo muito a voz dela. Eu gosto do jeito que eles trabalham timbres, que eles trabalham estrutura de música. Maravilhoso. E eles lançaram essa rádio online, né, que eu achei Eu acho que eles vão lançar o disco novo meio que em breve, e a rádio tá sendo esse canal deles, né? Assim, eu fui ouvir quando lançou e só ficava tocando Echo Arms, sabe? Sim. Tipo, era um loop de Echo Arms. É que só tava... Eu também, eu fiquei 20 minutos falando, nossa, essa música demorou. Então, sei lá, vamos ver o que acontece, vou ficar esperando. Mas essa é o que eu não paro de ouvir. Mr. Twin Sister, assim, só pra dar uma contextualizada, é uma banda de indie pop. Olha, Contextualiza pra mim. Era uma banda de indie pop que se chamava Twin Sister. É verdade. Que por algum motivo que até hoje eu não entendo, eles mudaram o nome Será que era uma questão de que alguém já direito, usava esse nome? talvez direito, mas não tinha. Foi tipo da louca, assim. Eles lançaram uma porrada de coisas como Twin Sister e depois veio como Mr. Twin Sister. Uma banda de indie pop, mas depois eles enveredaram pra um lado meio jazz, meio soft rock, synth pop. É bem gostosinho. Muito, é gostoso demais. É bem gostoso pra ficar em casa ouvindo. Então, quem quiser Então, isso. qual que é o seu ato político nessa mesa hoje? Aqui, vocês falaram de jingle, eu ia falar da Ludmilla pra Tim. Brincadeira. Não, o que eu não paro de ouvir é o disco novo do Ana Vitória, que é O Tempo é Agora. Gente, eu tô saindo, tá? Eu nunca ouvi. A primeira vez que eu escutei o disco... Como chama o disco? Desculpa. O Tempo é Tempo é Agora. É o segundo álbum delas. Eu gosto muito do primeiro, mas a primeira vez que eu ouvi esse novo... Ah, é uma dupla. Sim, é Ana e Vitória. Não, ser humano de Momento. Não é o nome Olha, composto. parece que eu dei bug aqui no Wikipédia. Tô zoando, gente. Tô sendo jocoso. Mas assim, tipo, eu gosto muito do primeiro disco delas. E aí, a primeira vez que eu escutei esse, eu não tinha achado muito bom. Tipo, tinha passado despercebido, sabe? Eu falei, tipo, ok, não gostei tanto. Aí eu assisti ao filme. Ai, que elas lançaram mentira. É da firma com esse. um Elas disco. O filme da Ana e Vitória é que a Ana e Vitória interpretam a Ana e Vitória? Exatamente, igual a Kéfera, que interpreta a Kéfera em toda... E, tipo, o filme... a interpretação é bem ruim, mas tipo, o filme é muito bom no geral, sabe? Tipo, a mensagem que ele passa é muito legal. É uma mensagem política? É um filme sobre relacionamentos modernos. Ah, você Sim, viu ela- também? Não, Exatamente. eu trabalho na distribuidora. Que lançou. Olha só, na entendi. verdade ela me falou Um aqui, eu tô insider. falando merchan. É, super merchan, jabazeira. Então, gente, esse programa é patrocinado por Ana Vitória. Mas, tipo, o filme é super, tipo, amor livre, bissexualidade, tipo, ame quem você quiser, beije Mas quem elas não você são quiser. É meio menores. Pink Money, Não. exato. Amor Não, não. líquido. E aí, tipo, depois do filme, o filme, ele rola uma coisa meio musical também, então, tipo, tá tendo uma DR, do nada a Ana começa a cantar. Ai, que eu detesto. Para, eu amo nossa. musical, para de falar agora. E são as músicas do disco e tal. Então, tipo, você fica com as músicas na cabeça e eu falei, eu vou dar uma segunda chance porque eu gostei muito das músicas no filme. Aí eu fui ouvir de novo e aí, tipo, não paro de ouvir mais, gente. Não O que consigo é os alguém- gêneros? Elas fazem meio que essa nova MPB, tipo Clarice Falcão, Malu Tá. Magalhães. Eu essa acho que eu pegada. já vou odiar, mas eu super vou Thiago ouvir. York. Qual que é a música hit que você mais gosta pra eu ouvir? Ai, meu Deus. É que eu gosto das tristes. Gosto, legal, gosto. Mas escute Cecília, que é tipo a triste que eu mais amo. Se eu pudesse, eu ficava Tá. printando e postando todo dia nos stories. Amo. Porque eu compartilho músicas tristes. E aí, tipo, é isso. Eu entrei no mood... Mentira, o seu stories é só funkão e putaria. Mentira! É sim! Ai, flagrado. Que música triste! Mentira! Isso foi antes de eu assistir Não Ana e faz Vitória, ela gente. equilíbrio, rebolando e chorando. Mas é isso, tipo, eu entrei muito no mood do disco e as letras são bem legais. Depois do filme que eu passei a dar mais atenção, os arranjos evoluíram muito do anterior, que o anterior era muito mais corda, só violão. Esse tem sintetizador e tal, tipo, tem uma outra Elas eram pegada. pobrinha antes. Legal, é. Sim, era uma coisa meio acústico do Thiago York, que já Ai, é acústico, sabe? Nossa, que horrível. E aí... Agora tá bem mais legal. E pelas histórias, tá? Tipo, as letras evoluíram bastante também. E é isso, eu estou no mood de Ana e Vitória. Ouça Ana e Vitória. Alimente uma Ana e uma Vitória, Ana e por favor. Gente, elas são super famosas, eu tô aqui Super, vendo. São, Sim, são gente, grandes. são Vários virais. ouvintes As mais queridas do LDRV. Mentira! Tem toda semana tem um post novo lá. Gente, Emotion, 3 milhões de LDRV. ouvintes. Então, eu acho mais a Mensais. cara do Emotion do que a do DRV. Não, tem sim, tem muito. Nick, sua recomendação. O que você não para de ouvir essa semana? Bom, eu vou pro lado totalmente oposto e vou do novo disco do Interpol. Indizinho. Eu sou. Indizeira. Gótico novaiorquino. Cara, pra mim é tipo o Interpol de sempre, mas diferente o suficiente pra você gostar, sabe? Tipo, Ok, o mesmo Interpol. é que cada disco não é exatamente igual, mas tem coisas semelhantes, sabe? Marauder, isso. E também tem uma coisa das letras, de
Tem uma isso é o coisa um que pouco mais pessoal gostei, e tal. porque, tipo, ele é um disco que o Paul Banks escreveu como se fosse um personagem, só que ele mesmo falou que pela primeira vez nas letras do Interpol ele tá falando sobre ele, que ele nunca fez, assim, o que eu duvido, mas ok, eu vou comprar. E eu gostei também, gostei bastante do disco. E pra mim, assim, eu acho que ele é melhor que o El Pintor, Sim. Eu acho melhor do que o de 2010 também. o Interpol, O né? Interpol. Sim, esse pra mim é o pior disco deles, Sim, mas... esse é claramente o pior. E eu não sei, ele, pra mim ele resgata talvez um pouco do Antics, talvez. É que tem umas guitarras ali que são, nossa, chupinhada total do Antics, assim, mesma levadinha, assim. Bom, o baixo do Carlos ainda faz falta, Faz falta. mas pelo menos, cara, esse disco assim é muito Você bom. sabia que ele parou de tocar na banda porque ele detestava tocar baixo? É, ele nunca gostou. Nunca tipo, gostou de tocar baixo. Ele Sério? é tipo. Ele é o tipo assim, da cena nova aqui nos anos 2000, ele é talvez o maior baixista ali. E ele falou: eu detesto tocar baixo e por isso estou saindo da banda. Né, ele tem umas linhas de baixo que são, tipo, cabulosas, assim. O cara manda muito bem. Tintel, você conhece Interpol, Tintel? Eu conheço Interpol. Olha, Slow Mas Hands, não todo ouvi mundo nada conhece. disso que vocês estão falando. Eu não ouvi nada. Eu prefiro a da Vitória. Ele desligou, ele tava no Instagram. Vamos pro terceiro bloco do programa, gente. Você precisa ouvir isso. O que é esse bloco, Nick? Bom, basicamente são indicações de coisas do universo musical. Pode ser uma música, um clipe, um livro, um filme, qualquer coisa. Só que não precisa ser novo, então a barreira do tempo se perde e você pode indicar qualquer coisa. Ai, que bonito isso que você falou, barreira Foi do lindo, tempo. foi pesado. Cabra, qual que é a sua recomendação? Eu pensei nisso muito quando eu recebi, assim, qual que é seu tema e tal. E tem um filme que é um híbrido entre ficção e documentário nacional, chama Branco Sai, Preto Fica, do Adilei Queiroz, acho que ele é de 2003. Branco sai? Preto Fica. Massa. Enfim, que é um meio doc, meio ficção, tem uma coisa futurista, ficção científica, ao mesmo tempo que ele tem dois personagens principais, que são dois moços, que acho que nos anos 90 estavam numa festa em Brasília, que bateu a polícia e eles, tipo... A polícia entrou, era um baile meio hip hop, assim, e tal. E a polícia entrou e eles falaram, todo mundo pro chão, tal, branco sai, preto fica. Daí vem o nome do filme. E aí os dois personagens do filme, um perdeu a perna, amputou a perna, e o outro ficou paraplégico. Isso é ficção? Essa parte é documental. Ah, tá. Eles, rolou essa invasão na festa, e aí eles... Legal. Enfim, esse é o ponto de partida do filme, assim, e tem muito... um deles continua tendo uma tradução de rádio ali, e vai meio pra essa coisa de ficcionalizar essa história e pro mundo... Ficção científica, assim, Brasil nos anos 2050, a vanguarda evangélica está tomando poder, que legal assim. isso. É muito, muito massa. Mas não é tipo 3%. Não. Ai, Esse glória. cara é muito foda, esse diretor é muito massa. Ele tá com outro filme agora que acho que tá pra lançar, que é o Era Uma Vez Brasília, que vai meio nessa linha, assim, que tem essa coisa meio entre o documentário e a ficção, e eu gosto muito. E tem um pouco esse pano de fundo do som, assim, que eu achei massa de indicar. O que toca, assim? Cara, é muito hip hop R&B anos 80, Legal. 90. Mas nacional ou internacional? Gringo. Legal. Bom, gente, vou dar a minha recomendação, então, Vai já que que ninguém vai. perguntou, né? Ai, que louco. A minha recomendação é o What's in My Bag. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um programa da... Vocês conhecem a Amiba? É uma puta loja de discos de vinil, talvez uma das mais famosas do mundo. Ela fica na Califórnia, eu acho, em Los Angeles. Ela tem um puta acervo gigante. E como que a gente vai divulgar uma loja de vinil? Vamos criar um programa onde a gente chama músicos do mundo inteiro pra eles fazerem uma seleção. Tipo, eles dão você tem, sei lá, $200 que vocês podem gastar em discos. E aí eles chamam gente como The XX, eles chamam a galera do The Internet, eles chamam a Courtney Barnett, eles chamam uma porrada de músicos famosos, eles vão lá e montam uma seleção dos disquinhos que eles mais gostam, e pra mim é a minha maior fonte de descoberta musical, assim. E eu falo isso não só no sentido de descobertas gringas, mas como de música brasileira, porque tem muito disco brasileiro que os gringos recomendam, que eu falava assim... Eu não conheço isso, sabe? Então é um programa... Eu acho que ele é semanal. Toda semana tem um artista diferente. Ele vai lá, ele pega um compiladinho. Eu recomendo que vocês comecem pelo das meninas do Haim. Que é muito divertido, porque elas são muito trecheira. Elas gostam, tipo, de umas coisas pop, meio bagaceira. Que babado. Só que é muito divertido de assistir.
É em inglês, mas assim, é super de boa, ativa a legendinha lá e vai valendo. Depois tem a listinha de discos embaixo. E, putz, pra eu descobrir música nova é o melhor lugar, assim. What's in My Bag tem no YouTube uma puta série, tem já umas 10 temporadas. Caramba. Bem legal mesmo. Tintel, sua recomendação. Vamos lá, eu vou recomendar um artista. Tem uma rapper trans de New Orleans chamada Big Freedia, que eu tô, tipo, ouvindo muito ultimamente. Ela meio que foi um ícone precursor da Bounce Music nos anos 90, por lá. E recentemente ela voltou a ser comentada porque tem vários artistas grandes que estão sampleando os trabalhos dela. Então, Beyoncé sampleou ela em Information, o Drake sampleou ela em Nice For What e In My Feelings também, que foram os 2 últimos hits dele. Então, tem vários artistas que têm utilizado os trabalhos dela. E há pouco tempo rolou uma discussão, inclusive, levantada pela Vice, que tinham muitos artistas mainstream que estavam usando a voz dela nos trampos e nessa influência da Bounce Music e tal, mas não usavam a imagem. Então, tipo, o Drake, por exemplo, utilizou a voz dela, mas o clipe era uma mina branca dançando. E aí, tipo, ela é uma rapper negra, trans, tipo, é uma figura muito emblemática. E que até então vinha sendo evitada, vamos dizer assim. E aí, depois dessa discussão, quando o Drake lançou o clipe de In My Feelings, ele trouxe ela também pro clipe. Então, tipo, meio que trouxe ela sobre a luz de novo. E ela tem muito trabalho, porque o pessoal da Bounce Music, eles lançam muita coisa o tempo todo. Então, tipo, não tem muitos trabalhos atuais, mas tem muita coisa, tipo, no Spotify lá pra você desbravar ouvindo. E não só ela, mas a Bounce Music em geral, no final, tipo, eles têm muitas coisas boas, porque eles também têm uma cultura muito grande do remix. Então, tipo, sei lá, pra tocar Single Ladies numa festa de Bounce Music, é uma versão Bounce Music de Single Ladies. Então, que legal. Tudo eles remixam o tem tempo algum todo. documentário, coisa do tipo, que mostre isso? Ai, meu Deus, tem um documentário que eu não vou lembrar o nome, mas tem. Então procura Bounce Music e tal, que vai encontrar. Mas aí, Big Freedia... É Bounce com B? Isso. Bounce. Tá. Aí procura Big Freedia, então, que é Se eu não me engano, tinha saído na Vice, alguma coisa assim. Então, na Vice gringa. Saiu, eu li a matéria, pelo menos, sobre isso, da invisibilização dela. Porque, tipo, as pessoas ampliavam a voz, mas a imagem dela não era colocada em exposição. E aí depois rolou o Drake, chamou ela pro clipe, tipo, fez mais que obrigação. Não fez mais que obrigação. Bem legal, nossa, mas puta gostei. Dica. Já achei aqui. Nick, sua recomendação. Bom, hoje eu vou de indicação de mais um disco, que é o Demolished Thoughts, do Thurston Moore, que é um disco de 2011. É por causa do quadro que tem aqui que você tá Exatamente. Né? A gente tava comentando do show mais cedo e tal, eu falei, por que não indicar esse disco? Porque é uma coisa bem fora da curva pra carreira do Thurston Moore. Acústico, né? É totalmente acústico. E, assim, pra um cara que vem do Sonic Youth, que é umas... Aí, eu ia falar, pergunta rápida, Elô, quem é o Thurston Moore? Eu super deveria saber. Mas Thurston não sei. Moore, posso eu, então? Posso eu? Eu espero que o Dota não conta aí. ouça. Eu espero que o Dota não ouça esse podcast, que ele vai me bater. Thurston Moore, ele foi o vocalista, um dos fundadores do Sonic Youth, junto com a Kim Gordon, ex-mulher dele, e com o Lee Ranaldo também, banda nova-iorquina de noise rock, de rock alternativo, que influenciou Nirvana, influenciou uma porrada de outras bandas, mas você tá falando, é um dos primeiros, não é o primeiro disco solo, né? Não é o primeiro, mas é um dos primeiros, assim, porque enquanto ele tava no Sonic Youth, ele lançou pouca coisa. É, aquele altão. Pior pessoa, tá bom, desculpa, Nick. Continua. E ele tinha um histórico de ser um puta guitarrista, né? E esse é um disco acústico. E daí é isso, assim, é uma coisa que você não espera dele, é um disco muito bonito, de canção mesmo, Sim. né? De voz e violão, tem um violino também. E daí nesse show que aconteceu em 2012, que ele até se apresentou com o Kurt Weill aqui no Cine Joy, em São Paulo. Meu marido. Assim, é incrível. E até pra esse show, ao contrário do disco, ele traz guitarra. Então, foi divertido ver as canções de voz e violão transportado pra uma guitarra. E ainda mais o Thurston Moore, que é tipo o deus da guitarra, tocando, assim. Legal. Então, minha dica é essa e aproveitem, assim. Elô, você deu a sua? Não. Não? Você tem uma dica? Cara, eu vou muito na onda da cabra e, tipo, falar algo que gira em torno do... Acho muito na onda da cabra. Eu vou Tô na onda da cabra. Eu tinha pontuado algumas coisas, mas eu achei meio sem graça que eu tinha pontuado pra hoje. Daí a cabra falou de um filme, não vou pontuar filme porque não é minha praia. Mas eu vi uma série muito babado, todo mundo deveria ver, que a trilha sonora é perfeita, tipo... vocês já viram Sharp Objects?
Ainda não, eu tô ansioso. Acabou agora, né? Acabou de acabar. Sem spoilers, porque eu tô... Não vou dar spoiler, o que você acha que eu sou? Mas, tipo, não dá nada, porque eu não vejo nada. Não fala não nada. Fala nada. Então, eu dei um Google aqui. É muito bom, assim, a pessoa... O Série cara com a Amy Adams. Com a Amy Adams. E eu não vou falar nada sobre a série, só não, assistir. Não, sinopse básico, é a mesma... assim, É uma mulher que é uma jornalista que ela vai falar... Ela vai voltar investigar pra cidade um crime dela. na cidade natal Isso. dela, né? Eu sei, gente. Eu não sei só sobre música. E então, daí é o mesmo diretor do Big Little Lies. Ai, maravilhoso. Que volta também, inclusive, em breve. Sim, saudades. E a pessoa que fez a supervisão da música também trabalhou no Big Little Lies, que é esse cara que chama Que por Susan sinal Jacobs. é outra série musicalmente maravilhosa. E a música desse, assim, não vou falar muito, mas ela tem muito a ver realmente com a história, a construção dos personagens e por que alguém ouve música, o que ela ouve, tipo... E tem alguns personagens que, por exemplo, não ouvem música, e isso também legal. tem um pouco, tipo... Não fala tanto na série, mas eu fiquei tão na noia que daí eu fui procurar e daí eu vi algumas entrevistas com a pessoa, com esse cara que fez. E tem muito disso, né? Tipo, a personagem que é meio desequilibrada, tipo, ela não ouve nenhum tipo de som, tá ligado? Tipo, ela não escolhe músicas, ela não tem uma curadoria de coisas que ela gosta de ouvir. E já a personagem principal, ela é muito apegada a som, tipo, por N motivos que depois na série vai sendo construído. Então, tipo, não é a coisa principal, mas é muito legal de algo de você ficar atento e a entrada, ela muda, então todo episódio, são 8 episódios no total e as entradas são diferentes. 1 hora por episódio? 1 hora por episódio. Maravilhoso, nossa. Meu E final as de semana entradas, agora. sim, as entradas são diferentes, é uma música, sei lá, e daí tem toda essa relação com o Led Zeppelin, que, tipo, é uma banda bem complicada, mas tem muito a ver com, tipo, a história mesmo da série, sabe? Tipo, porque essa música tá lá, o que tem a ver com a banda, sabe? Então, é muito legal. E essa é a minha recomendação, porque eu fiquei, tipo, deitada na cama vendo isso. Obcecada, tipo, pesado. Vamos pro último bloco do programa? Desliga o som. Agora é hora de Desliga o Som. É um bloco onde a gente critica alguma coisa relacionada ao universo musical. Alguém que falou merda, alguém que fez merda. Alguma coisa que a gente não gostou, um disco que a gente não gostou, Ana Vitória. Cara, a minha crítica ela é bem bobinha. Eu não acho que ela é tão bobinha, mas toda sexta-feira o Spotify faz os lançamentos da semana. Óbvio que eu espero ver os principais lançamentos ali dentro, eu espero ver uma Anitta, espero ver um grande nome do música sertaneja, espero ver a diva Marília Mendonça. O problema é que, assim, sei lá, são umas 30 músicas novas, só que metade disso são os artistas muito ruins e eu não sei o que eles estão fazendo ali, sabe? De verdade, eu não consigo entender. Não é uma galera relevante, não é uma galera... É uma galera completamente inexistente, bizarra. Eu imagino que seja patrocinado por gravadora, essa parte. Você tem alguma noção disso, Tintel? É a playlist Novidades da Semana, você fala? É. Não, é pura curadoria. Não, não a playlist de novidades. O lançamento, aquela playlist... Tipo, não, também não. É curadoria mesmo. É curadoria. Tipo, Nossa, por favor, gente. As plataformas recebem listas de todos os selos, meio com o que são prioridades pra eles. Certo. Mas é eles que decidem o que vai ou não pra ali. Nossa, eu ia muito falar que era um algoritmo que... Mas é um algoritmo bugado, bizarro, porque às vezes eles pegam, por exemplo, uns artistas mais indiezinhos ou alternativos, que eles colocam como destaque, só que não são bons, entendeu? Tem uma galera que é melhor e que acaba ficando em segundo, terceiro plano, sei lá. Eu lembro quando a Elza Soares começou a lançar as músicas do disco novo, elas acabavam ficando lá pra baixo. E, tipo, é umas cópias de artistas, entendeu? E, tipo... agora que eu tô falando mal do Spotify, eu vou falar de novo, que eu tô puto porque eu tive problema com eles essa semana. Outra coisa, Spotify, pare de me mandar uma notificação de que um artista que eu gosto acabou de lançar um disco quando eu já tô com ele baixado no meu celular. Não me ajuda nada. Eu tô recebendo, desde que a Anitta lançou Indecente, 2 vezes por mês um e-mail falando: ouça agora no Spotify Indecente e outros lançamentos. Não faz sentido. E tipo, eu não falo... É no aplicativo. Eu estou com o disco baixado no aplicativo. Aí depois de uma hora, depois que eu já... pra você. Eu tô na academia ouvindo o disco, eu abro o celular. Olha só quem lançou alguma coisa pra você. Tipo... Você é mais intuitivo que o algoritmo. Exato. Eu tô quebrando isso, cara. Me contrata Spotify. Eu vou testar isso pra vocês. Enfim, gente. É meio bobinho, mas só que é... Chega, basta. Chega, muda, basta, Brasil. Spotify.
Eu não entendo essas playlists do Spotify, porque com as coisas da Balaclava, tipo, às vezes não entram uns negócios super relevantes, daí a gente vai ver, sei lá, quem tá no Indie Brazuca, tipo, uma galera nada a ver. Que não é Indie Brazuca. Daí a gente fica meio que, como assim, sabe? A gente segue todas as regras lá de como fazer pra, tipo, mandar recomendação. Eu vi hoje que eles dão umas masterclass, né? Então. É que toda semana é uma etapa a mais, Muda. né? É tipo você estudar sobre Facebook ou Google. Toda semana tem alguma coisa da mudança de algoritmo. Então, sei lá. Puta, o Spotify é foda, assim. Amo, mas eu não vejo os lançamentos da sexta-feira, assim. Talvez não deveria nem ver. Então, é que eu toda sexta-feira eu faço uma listinha de, tipo, lançamentos da semana. Eu também. É verdade. No Facebook. Eu pego, assim, as coisas que eu acho mais importantes, monto e entrego pras pessoas. Que eu tenho uma base que acompanha de fato. Só que daí, tipo assim, eu tenho um trabalho de... Eu esperaria que o Spotify me desse, tipo, um resumo maior disso, mas eu tenho E daí que ficar... disso você fazer uma curadoria, Exato, mas aí nem... eu faço uma curadoria da curadoria, mas nem isso, assim. Eles não Então, mas querem você não acha que facilitar às seu vezes trabalho. é esse caso, tipo, de ser uma semana fraca, vamos dizer assim, e aí eles têm Não que é encher porque, por linguiça? exemplo, a gente tá no período de maior lançamento de discos do ano, que é a partir de julho até setembro, outubro. Então tem discos toda semana. Semana passada teve muita coisa. E aí eles colocam, sei lá, umas versões, umas drags, tipo umas versões drags da Pablo, que não é a Pablo, sabe? Que são umas drags que ninguém nunca ouviu falar, que estão lá. Ou tipo, umas versões do Silva. Tipo, é um artista branco, pesado. umas versões do João, que o João pra mim já é uma versão do Silva, sabe? Então, tipo, fica a versão da versão do artista. Eu acho bizarro, não sei quem tá fazendo essa curadoria. Sei lá, pega uma lista do Metacritic da sexta-feira que tenha, tipo, mais relevância do que isso. Sei lá, do Albums of the Year também tem mais relevância do que isso. É bizarro se eu quiser acompanhar a música em cima disso, Mas sabe? eu acho que mesmo sendo recomendação, eles vão fazer a boa pra algumas gravadoras e as gravadoras devem tentar com replicar certeza. artistas de Não sucesso. rola uma obrigatoriedade, nem tipo o lance pago, mas com certeza deve rolar, tipo, não só com eles, mas uma coisa tipo de criar uma política de boa vizinhança, né? Então... O Drake foi o exemplo. Então, claro o Drake eu já acho que disso, foi pago. Né? Eu não acho que é. Eu não sei o se Drake só Eu acho que é um acordão ali, é um grande acordo Sim. nacional de, sabe, do Canadá. Porque o Spotify, eu me lembro que, se eu não me engano, eles fizeram um acordo grande assim quando rolou o álbum do The Weeknd, Starboy. Sim, né, verdade. Você via também The Weeknd tudo quanto é canto. E aí foi meio que uma forma deles se provarem uma ferramenta boa pra divulgação de uma estreia, desde que rolasse uma moeda de troca, igual Sim. tipo a Nicki Minaj teve... O Travis Scott agora foi isso também, não foi? O dele eu não lembro qual foi... Porque ele que desbancou ela. Então, a Nicki Minaj, eu lembro que o que rolou é que ela tinha meio que algo definido sobre o que eles entregariam pra ela, de exposição, só que 10 minutos antes, o disco estreou na Apple Music. E aí... Eles boicotaram? Eles derrubaram tudo que ia fazer com ela, porque estreou na Apple Music antes. Então, tipo, tem que rolar essa política de boa Nossa, mas não é o Puta que me Spotify pariu. que fala... Eles têm essa política deles de... Pra eles o importante é que lancem tudo em todas as os lugares. plataformas. Então, o que incomodou é que foi o lançamento prévio. Tipo, 10 minutos antes saíram em outro lugar. Tipo, quem tinha Apple Music ficou ouviu. um recalque 10 minutos de ali. exclusividade. O disco é grande, não dá pra ouvir em 10 minutos? Sim. Mas... Gente, não dá pra ouvir 2 músicas, porque o disco tem 37 faixas, então, né? difícil. Nossa. Mas... E aí, com o Drake, eu acho que rolou algo comercial. Porque, tipo, o Drake tava em todo lugar. Tava, tipo... Mulheres na música, o Drake na capa. Então... Clássicos do heavy metal, Drake. Tipo, what the fuck? Difícil. Você viu que processaram o Spotify nos Estados Unidos por conta disso? Sim, eles tiveram que dar um período grátis pro pessoal, pros né? usuários, Sério? Porque, tipo, É. no caso foi propaganda e quem paga o Spotify Não quer receber ouvir propagandas. propaganda. Então, Fudido. Não quer ver Não. propaganda, porque eles colocam o banner, colocam em todas as capas de playlist. Os Estados Unidos se processa por tudo, né? Mas tá Que certíssimo, maravilha. gente. Tá certíssimo, mas Nossa. assim, quando que eu ia pensar em processar o Spotify? Ai, lembra quando processaram o Kanye West? Porque ele... Eu acho que ele mudou o disco, não lembro qual foi a treta. E aí, tipo, foi uma coisa assim de streaming também. Ele mudou do Life of Pablo. Isso, que ele alterava o álbum e tal. Sim. E aí um cara processou ele. Ele porque passou não... 2 semanas Maravilhoso. depois que o disco saiu, ele continuou mais 2 Sim, semanas ele falou que ele trabalhando faria no dia. isso, né? Tipo, era meio que um álbum... Ele foi lançado em construção e tal. Porque era Era, tipo, uma coisa bacana pra se fazer hoje em streaming e tal. Porque, tipo, é tudo muito Mas e aí, mas qual era a base do processo? É o Kanye West. Não existe base. Não, foi meio que, tipo, você comprou uma coisa e recebeu outra. Porque
tava mudando, né? Mas você meio que você nem comprou, né? Porque você tá ouvindo em Não, streaming. então, o cara comprou o disco e aí o disco na mudou. Apple Music, Ah, assim. entendi. O disco é outra Faz história. sentido. Não deveria ter colocado que era grátis. Não ia colocar grátis. Não. Tá bom, desculpa. Então é isso, gente. Eu tava indignado porque essa semana... eu vou explicar. Eu uso o share do Spotify pra compartilhar músicas no Stories, pra Sim. fazer umas listinhas. E toda vez que eu clicava no share, ele fechava o aplicativo. Aí eu entrei em contato com o... Como é que é o nome? O Spotify Ajuda. Aí eu pensei, eles vão me ajudar, né? Porque eu li todos os fóruns e tal, ninguém me explicava nada. Li fórum em inglês, em português. Aí, tipo, eu falei, olha, gente, o meu celular é o modelo tal, com atualização do Android tal, o programa de vocês está na versão tal. Vocês me ajudam? Eles... Ok, vamos enviar para o suporte. Não fez porra nenhuma. Aí eu fiquei assim... Obrigada, Espada. filho Chega, da Brasil, puta. muda. Aí eu falei, agora eu tenho um podcast, eu vou reclamar pra Olha todo o aí. Brasil ouvir, gente. Fechamos, gente. Fechamos. Fechamos. Tintel, muito Eu. obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, gente. Tá amando. Divertiu-se? Arrasou, Sim, gostei eu adorei. bastante. Cabra. Ai, eu amo esse nome. Gostou? Amei. Vamos chamar vocês mais vezes Mulher também. perfeita. Adorei Quero os muito. discursos políticos de vocês aqui. Estamos aqui pra isso. Tintel, conta pra gente suas redes sociais, onde as pessoas te acham. Certo. As pessoas, primeiramente, encontram meus textões no portal hitpop.com. Me encontra por @gitintel no Instagram, no Twitter, no Facebook também No tô Instagram. assim. Então, sim, eu falei. Tudo. Desculpa, gente. Então, É o @gitintel em louca. todos os lugares. Cabra, onde as pessoas te encontram? No campo. Exato, no mato, pastando. Pensei isso, talvez, não sei. Meu Instagram é k.bra e meu Twitter é cabra com vários As no final. A gente vai colocar no post aqui pra facilitar a vida de vocês. Elô, O meu Instagram é elocliver. Quem quiser me seguir lá, me mandar uma DM, conversar. te mandar flores, te mandar presentinhos. Mimos. Te mandar CDs de bandas de rock roqueiro. Não, obrigada. Qualquer outra coisa eu aceito. Meu Twitter é Nick_Silva. Pode me seguir lá. Esquerdalhando um pouco. Eu lá. vi, você só dá RT do PT, cara. É só isso. Eu tava sendo pago. Sendo pago. No Piauí Gate. Inclusive, quero elogiar aqui o deputado Wellington Dias. Atitudes políticas aqui. Bom, o meu é o Miojo Indie, ou Kleber Fak, você vai encontrar isso no post. Aproveitar pra dizer que a gente está... Aonde a gente está agora, Nick? A gente tá no Deezer. Olha, que legal. Estamos no Deezer, estamos no YouTube. Olá, lá. O nosso principal canal, por enquanto, é a página do Facebook. E a gente nunca vai entrar no Spotify, então você já Nossa. odeia o Mas por enquanto a gente Revoltado tá... pelo não É pelo ódio do Kleber, entendeu? Se ele fosse uma Não, pessoa verdadeiramente ué. política... Eu tô me expressando, eu sou um consumidor e estou reclamando de um produto aqui. Eu tô brincando, você tá certíssimo, eu quero muito estar no Spotify. Mas por enquanto a gente tá no Deezer, tá lá, é só procurar VFSM, é difícil falar esse nome. Vamos falar sobre música. VFSM, ou vamos falar sobre música, dá pra encontrar no iTunes também, dá pra encontrar no YouTube, dá pra encontrar nos seus feeds dos seus players. Aos poucos a gente tá indo pra todos os players, porque é um processinho meio manual que tem que ser feito. Correto, Nick? É, dá um trabalhinho, mas a gente, de pouco aos poucos, a gente tá chegando em todos. E Agradecer as primeiras pessoas as pessoas que já ouviram as primeiras que edições. comentaram, foi muito legal. Na próxima edição do programa, a gente vai precisar muito da participação de vocês, que é um episódio meio colaborativo. Sim. Então vocês vão entender em breve. E é isso. Muito obrigado por ouvir a gente mais uma vez. Deixe seu comentário, dizer que você gostou, achou uma merda, odiou. Vocês não falaram nada sobre política, estavam muito loucos. Tragam recomendações de músicas, de coisas que vocês gostam, pra gente falar nos próximos programas também. E além das redes sociais, você pode mandar um e-mail pra gente também. Agora a gente tem um verdade. e-mail. É sobre música, vamos falar. Olha. @gmail. Sobre o Yoda. Desculpa, é o que tinha, gente. Tem direito pra cartas? Exato. Praça Franklin Roosevelt, na irmã lá em casa. Aqueles. Então, gente, até a próxima edição do programa. Vamos falar sobre música. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais, gente. É.